Opa, Zakai aqui. Essa é a parte 2 de um vídeo que já foi postado aqui no canal. Se você ainda não assistiu a primeira parte, pausa o vídeo e vai assistir, que depois você vem aqui para ver a continuação. É só clicar no primeiro link que vai estar nos comentários. E se você já assistiu, bom, hora do manhwa. Do corredor veio o som de saltos se aproximando a cada segundo. De repente a líder principal sai voando do corredor com seu cabelo bagunçado. Os funcionários ficaram com medo, assustados com a aparência dela e com seu estado, saindo de sua frente depressa. A mulher com passos apressados rapidamente se dirigiu a um homem de uniforme que estava sentado em frente a um computador, rastreando algo. Ela não estava sozinha, mas acompanhada de dois homens uniformizados, com suas armas prontas. Olá, capitão. Ela se virou para um homem careca de olhos azuis e com uma jaqueta preta. Quando vou ver o César? Disse a mulher enfurecida, quase gritando, enquanto seus lábios se curvam de desespero. Os soldados já estão procurando por ele, disse o homem, um pouco de paciência. Já se passaram 2 horas, exclamou ela, aumentando ainda mais a voz e batendo na mesa. Ele observava o ataque de fúria. Ela estava vermelha de raiva, como uma bruxa do pântano. Provavelmente algo aconteceu. Ela gritou novamente, muito descontente. O capitão, após uma pausa, se dirigiu à chefe de pesquisa. Eu repito, estamos em um navio. Se o gato não voou embora para um navio de resgate, ele não escapou, então deve estar aqui em algum lugar. É por isso que estou dizendo a você para encontrá-lo agora mesmo. A mulher gritou de novo, ainda mais irritada agora pela calma do capitão. Se você esperar, tudo se ajeitará sozinho. O capitão continuou a falar com o mesmo tom calmo, e apenas mentalmente se perguntou quem é aquele gato. Droga, se não fosse pela capital nobre, o capitão pensava, rangendo os dentes irritado. Eu a colocaria na solitária imediatamente. E quanto aos guardas? A mulher exclamou novamente, se inclinando em direção a ele, não diminuindo o tom de voz. Todos eles estão sob custódia, o homem disse calmamente, medidas preventivas serão tomadas, mas antes que ele pudesse terminar, ela o interrompeu imediatamente. Os execute, agora mesmo. O capitão ficou imediatamente surpreso com um pedido tão louco. Sua autoridade como capitão permite que você comande isso imediatamente, certo? O poder tem poder, a mulher falou, o incinerando com seu olhar malévolo. De qualquer forma, isso seria demais. O homem falou. Se eles forem executados, os outros soldados ficarão revoltados. E daí, a mulher gritou novamente, cerrando os dentes de raiva e se aproximando mais do capitão. Depois dos avanços na busca, murmurou o capitão, faz sentido falar sobre punição? Todos os funcionários estavam surpresos e atordoados com o que estava acontecendo. Isso não significa nada, capitão, a mulher respondeu imediatamente em um tom mais calmo, mas sua raiva ainda estava presente em cada palavra. Acho que você esqueceu que tudo isso aconteceu apenas porque os soldados não estavam trabalhando corretamente. Essas palavras já começavam a enfurecer os soldados, e imediatamente eles contraíram o rosto. Sim, o capitão começou a murmurar novamente, olhando para baixo. Eu também, sinto muito. Estamos plenamente cientes disso. Vou aproveitar esta oportunidade para disciplinar os soldados. A mulher não tirou os olhos dele, ainda respirando pesado de raiva, com as veias em seu rosto ligeiramente inchadas. Ela não disse nada, apenas suspirou profundamente e fechou os olhos. Ela não estava satisfeita com toda essa situação, e ainda mais com as atitudes tomadas. Eu sei, ela disse, imediatamente virando as costas para ele. Estarei de volta em 2 horas, mas se nada funcionar até lá, disse com raiva, é melhor você deixar o cargo de capitão. Ela saiu da sala, deixando uma atmosfera pesada. Droga! O capitão exclamou e bateu com um punho na mesa. Onde ele pode estar? O capitão perguntou em voz alta, sem falar com ninguém, onde está ele? Observando a cena, eu pensava, bem, no meu estômago. Enquanto eu pensava, a janela do sistema imediatamente surgiu na minha frente. A habilidade Instinto Selvagem, que tipo de heresia é essa? Pensei, observando as letras saltando na minha frente. O sistema de fusão de habilidades, esse era um sistema que combinava 2 habilidades em uma só, as deixando mais fortes. Eu o usei com tanta frequência no jogo, que memorizei todas as combinações. Eu logo fiquei sem palavras quando vi a caixa de notificação enquanto comia o gato. O texto na janela do sistema dizia, entre as propriedades biológicas do gato, sequestro de instinto selvagem ativado. Aplicar instinto selvagem, sim ou não? Eu sou um especialista em jogos, mas nunca vi nada parecido com aquilo antes. A janela do sistema dizia que a habilidade instinto selvagem tinha sido aplicada, e a fusão com a habilidade existente, hipersensibilidade, era possível. Imediatamente, uma nova janela do sistema apareceu com um texto diferente. A fusão de instinto selvagem e hipersensibilidade resultou na obtenção de uma nova habilidade, sentido do predador. Essa habilidade aprimorada, baseada na minha hipersensibilidade, permitia detectar ameaças antecipadamente. Tentei ativá-la, já que foi dito que ela detecta perigos.
A habilidade de hipersensibilidade estava muito mais forte que antes, mas esse novo efeito de prever o futuro não foi ativado. Provavelmente, ela deveria ser uma habilidade passiva, que é usada automaticamente quando houver perigos, pensei. Mas enquanto isso ouvi alguém avançando rapidamente através do poço de ventilação. Vou deixar para verificar isso no futuro. O que a mulher está fazendo lá? Provavelmente, ela não é mais a mesma. Eu estava comemorando mentalmente minha pequena vitória. Droga, exclamou a chefe, batendo na mesa. A estabilização está demorando demais. A mulher estava indignada, ficando cada vez mais nervosa. Como era de se esperar, comecei a rir, observando o que estava acontecendo. Ela é do tipo de pessoa sensível ao que é querido para ela. Uma vez privados disso, eles logo perdem o controle de si mesmos. Assim, o segundo objetivo também foi alcançado. Eu sorri satisfeito, me deliciando com o que estava acontecendo. Exatamente, a divisão entre Eugênia Kisaragi e os soldados criou uma grande brecha entre ela e os guardas, que inicialmente não gostavam do gato. E eu certamente me aproveitarei disso. Eles usavam a melhor carne, a que nem mesmo poderiam comer como ração de gato, 3 vezes ao dia. Os guardas observavam com inveja, enquanto Eugênia não se contentava, e não se afastava do animal enquanto ele comia sua carne selecionada. Óbvio que desse jeito uma pessoa normal ficaria irritada. Em geral tudo é mais simples que parece. Havia raiva de pertencer a uma classe social menor. Eugênia Kisaragi pertence à classe alta, na megacorporação Capital Nobre, enquanto os soldados eram forçados a obedecer sempre, e tinham medo das consequências de qualquer protesto direto contra ela. No final, eles escolheram o gato como bode expiatório para descontar sua raiva. Em outras palavras, o gato agiu como um escudo. Mas e se o bode expiatório desaparecer nessa situação? E se eles tiverem que trabalhar dobrado para encontrar a criatura que tanto odiavam, os soldados serão capazes de protegê-la como antes? Não apenas isso, ela perdeu a confiança em seus soldados, já que perdeu algo muito precioso em sua vida graças à negligência dos guardas. Obrigado, gato. Eu agradeci mentalmente ao falecido, e sorri satisfeito novamente. Era hora de se apropriar dos dados genéticos de Eugênia Kisaragi, eu decidi, observando seu tormento. Minha grande caçada. O que diabos? Ela exclamou, quebrando o silêncio do lugar. Ela se afastou da mesa rapidamente e correu para algum lugar. Ela se aproximou de um dos experimentos, e seus dedos foram rapidamente pelas teclas do painel de controle. De repente, o experimento em forma de lagarto foi imediatamente atingido por descargas elétricas, e Eugênia apenas apertou os dentes com mais força e indignação. De repente ela se vira para outros cilindros com outros experimentos. Uma cabeça bastante grande com pele roxa flutuava em um deles, e em outro, o corpo de um alienígena sem mãos, e já no terceiro, um alienígena que se assemelhava a um pequeno dragão, mas coberto apenas por uma camada de músculos e com uma mandíbula ossificada. De repente, Kisaragi parecia sentir algo, e imediatamente olhou na direção do outro cilindro. A comandante-chefe, agressiva, estava quase rosnando enquanto se dirigia para o frasco com o experimento 26. Se você pensar bem, ela disse, você estava lá também, olhando para a bolha rosa com desagrado. De repente, seus lábios se curvaram em um sorriso terrível, mais parecido com um sorriso maníaco. Espere um minuto. Agora, Kisaragi apertou com força uma das teclas que eles antes usaram para conduzir o experimento de interação. E novamente, pequenas partículas roxas começaram a percorrer os finos tubos em direção à criatura, que gritou em silêncio de dor, enquanto era maltratada por descargas elétricas repetidamente. Me ajuda. Depois de um tempo, ela levou o dedo sobre o botão novamente, determinada a pressioná-lo, mas algo a distraiu, e ela imediatamente se virou. A mulher saiu da sala, deixando a criatura sofrendo com a carga elétrica, agonizando. Agora estou mais furioso que nunca. Como você se sentiria se observasse essa cena? Essa criatura não fez nada a ela, então por que deveria sofrer por capricho da mulher? De repente, a criatura falou, e eu fiquei surpreso, e olhei para ela. Aparentemente, ela me notou, agitando imediatamente um dos ramos em minha direção. Eu olhei silenciosamente em sua direção, decidindo o que fazer. Ainda em silêncio, me virei e rastejei para longe pelo sistema de ventilação. Eu precisava sair daquele laboratório, me afastar dele. Não podemos conversar agora, isso passou pela minha cabeça. Em vez de algumas palavras de conforto vazias, eu vou lhe dar o que ela realmente precisava, vingança. 2 horas se passaram. Como está indo? Eugênia perguntou, reaparecendo na frente do capitão com os punhos fechados. Vamos continuar a busca, disse o capitão friamente em resposta, apenas espere um pouco mais. Mas ele foi rapidamente interrompido. Capitão, Eugênia rosnou com indignação. Não, Samuel, você está desafiando a vontade da capital nobre, Kisaragi falou, e a essa altura ela já parecia um zumbi. Eu sou o capitão deste navio. O homem começou a falar, mas o suor brotava em sua testa de nervosismo. A chefe de pesquisa interveio.
Cuidado com suas palavras, eu posso te ajudar a sair do cargo de capitão. Abuso de autoridade pela nobre capital é aceitável. O capitão do navio não perdeu a calma e continuou a falar, enquanto Eugênio estava quase rangendo os dentes de indignação. Eu tenho o direito de deter o chefe do grupo de pesquisa. Deter? Kisaragi exclamou indignadamente. Você disse me deter? Aos poucos a equipe a olhava, não com boas intenções, mas também irritados com sua loucura. O capitão tinha o direito de deter o violador da ordem, disse o homem. Você está louca, mas Eugênio persistiu, ainda gritando. Tudo aquilo era muito engraçado, eu ria sozinho, ainda observando a cena. Parece que já teria um conflito entre eles antes mesmo da minha intervenção. Eugênio resmungou algo e imediatamente se afastou. Ela, furiosa, caminhou em silêncio, ainda sob a proteção de 2 soldados, e apenas o ranger insatisfeito dos seus dentes, e o som de seus passos, eram ouvidos. De repente, ela parou à porta com a placa toilette. Vou ao banheiro por um tempo, ela disse a eles, e logo desapareceu atrás da porta. Sim, um dos soldados respondeu brevemente, sem ousar criar obstáculos para ela. No mesmo momento, a porta se fechou bem na frente deles. Ei, eu também vou, disse um dos soldados ao seu parceiro, se movendo também, com uma necessidade repentina. Finalmente o momento certo, eu gritei mentalmente, e rapidamente me movi pelo sistema de ventilação, em direção à grade que levava ao banheiro feminino. Inicialmente um dos guardas deveria segui-la, mas ele não foi, afinal já estava sofrendo o dia todo. Imediatamente, os pensamentos começaram a se agitar na minha mente enquanto eu me movia pelo caminho do sistema de ventilação. Fora isso, o segundo guarda também foi ao banheiro, a deixando sozinha. Mudei de direção novamente, mais uma curva, tentando alcançar meu alvo o mais rápido possível. E dessa vez não tinha sistema de segurança que me impedisse de passar, então não poderia haver um momento melhor, decidi com confiança, me aproximando da passagem desejada. Eu a espreitei da escuridão, olhando através das grades em busca do meu alvo. Eugênio se apoiou na bancada da pia, e estava olhando para baixo. Meu instinto imediatamente gritou, não posso perder essa oportunidade. Silenciosamente, comecei a desparafusar os parafusos enquanto ela estava ocupada com seus próprios assuntos. Removendo a grade, saí para o lado de fora. Eugênia estava lavando o rosto com força, completamente ansiosa com a situação. Enquanto ela não olhava pelo espelho e o som da água era meu aliado, eu subi pela parede atrás dela, até o teto, tendo concentrado todo o veneno desenvolvido dentro do meu ferrão. Imediatamente, fiquei tenso, esperando pelo momento certo de agir. Enquanto ela ainda estava ocupada consigo mesma, eu me aproximava a cada segundo, me preparando para qualquer coisa que pudesse acontecer nessa sala. Fora essa pessoa, definitivamente não preciso de mais ninguém nessas 4 paredes. Enquanto as gotas de água escorriam pelo rosto dela, ela suspirava, mergulhando as mãos na água da pia, e tentando relaxar um pouco. De repente, houve um som incompreensível e a pele dela se arrepiou imediatamente. Ela se enrijeceu e se virou na direção do som que a assustou. Eu não perdi um segundo, e como um predador faminto, avancei em sua direção com a boca aberta e meu ferrão para fora. Ela quis gritar imediatamente, dando alguns passos para trás, mas o banheiro não lhe dava muito espaço. Ou ela conseguiu se esquivar, ou eu calculei mal, por muito pouco, mas minha picada passou a milímetros de sua cabeça, comigo pousando insatisfeito na superfície do espelho. Mas eu não tinha tempo a perder, então me lancei novamente, e corri em sua direção por trás. A distância estava curta, ela não ia conseguir escapar de novo. Meu ferrão atingiu o alvo, e o líquido verde do veneno se espalhou por sua pele, em ramos pretos e verdes, que se moviam em diferentes direções, penetrando cada vez mais fundo. Apenas um A escapou dela, e o efeito da paralisia começou a se espalhar imediatamente por todo o seu corpo. A mulher cerrava os dentes, e espuma começava a sair de sua boca. As veias em seu rosto incharam, e logo começaram a formar algumas protuberâncias. Ela imediatamente caiu de joelhos, caindo de cara no chão frio do lugar. Um líquido viscoso caía pelo chão, escorrendo pesado bem na sua frente. Acontece que eu mal conseguia conter minha fome selvagem na frente de uma presa tão saborosa. Minha visão estava turva, e eu já não conseguia mais pensar direito. Eu estava com fome e ela era meu lanche. O que será que ela estava pensando? Me perguntei. Mas eu já abri a minha boca, a milímetros de seu rosto, preparado para a recompensa da caçada. Ela sentia medo pelo que estava vendo? Provavelmente, seus olhos estavam tão arregalados, e com os dentes cerrados. O olhar de uma presa encurralada. Ela está com raiva do que está acontecendo ou apenas com medo da morte? Já não fazia mais sentido me perguntar isso, sua morte estava pronta. Eu provei a carne, e não tinha mais volta. Naquele momento, eu senti suas informações genéticas, obtidas de seu sangue pelo meu estômago. Eu logo descobri que um dos meus palpites estava certo. De repente, a janela do sistema aparece na minha frente.
As condições de evolução do ser filhote foram cumpridas. Você deseja evoluir? E como sempre as opções eram sim ou não. Eu me alegrei imediatamente, ainda coberto de sangue. A resposta era óbvia, sim, rapidamente me dirigindo ao sim na janela do sistema. Mas de repente eu voltei aos meus sentidos, atingido por um raio, enquanto flashes passavam pela minha cabeça. Um dos soldados entra na sala e me vê sobre o corpo. Sem pensar duas vezes, ele aponta a arma na minha direção. Muitos tiros me atingem rapidamente, e agora meu cadáver está flutuando não apenas no sangue da minha vítima, mas também no meu próprio, à beira da morte. Meu corpo estava tremendo, e eu estava surpreso com o que vi em uma fração de segundo. O que diabos foi isso agora há pouco? Eu imediatamente xinguei internamente. Esse é o meu instinto do predador. Eu fiquei imediatamente confuso, desorientado. Então é assim que funciona, parece que o guarda chegará em breve. Comecei imediatamente a escalar a parede, deixando um rastro vermelho atrás de mim. Vai chegar a vez dele também, pensei, enquanto tentava me esconder. Logo depois, realmente vi um par de pés. Um dos guardas entrou no banheiro e ficou imediatamente espantado com a imagem que ele viu. O guarda estava em choque, encarando aquilo sem acreditar, com os olhos arregalados, e com suor percorrendo todo o seu rosto. Por um segundo ele não sentia seu corpo, vendo a cena do corpo de Lady Kisaragi no chão, coberto de sangue, com os olhos virados e espuma saindo de sua boca. Ele tremeu de medo, mas eu não perdi um segundo. Fui imediatamente para trás dele, em seu ponto cego. Ele me notou assim que sentiu meu peso. Eu não tinha conseguido acumular muito veneno, então apenas tentei atacar em uma área menos protegida. Funcionou perfeitamente, com o sangue jorrando imediatamente. Como uma fonte, seu capacete não pôde fazer muito. Eu o atingi em um ponto vital, e o corpo, como um saco de batatas, caiu no chão com um estrondo. É isso, ele estava pronto. O corpo dele se apoiou na parede de uma das cabines, parecendo que o homem tinha decidido descansar. Engraçado, mas sem pensar duas vezes, eu me lancei imediatamente para o sistema de ventilação, querendo escapar dali o mais rápido possível. Não sabia se outro guarda apareceria, e não queria confiar demais no meu instinto. Eu tinha que me apressar, empurrando a grade torcida. Eu pensei, eles podem ter meios de rastreamento que eu nem suspeito. Vou recuperar o tempo perdido e ir para o ninho, decidi, já tendo planejado meu curso de ação. Logo me sentei no ninho e estudei a área com a ajuda dos pulsos, sintonizando a frequência certa, como se estivesse meditando. Está tudo limpo, pensei, olhando ao redor mais uma vez. Muito bem, vamos lá. Eu finalmente estava livre para tomar a decisão, e pressionei com confiança a opção sim com minha garra. O texto na aba do sistema mudou imediatamente, processo de evolução ativado. Minhas garras pareciam tremer, ou era como uma coceira, mas não durou muito, apenas por uma fração de segundo. Agora, grandes gotas de um líquido viscoso começaram a aparecer, não escorrendo realmente, mas surgindo aos poucos. Eu me preocupei imediatamente, mas essa substância começou a aparecer de todos os lados, bloqueando minha visibilidade, cobrindo toda a minha cabeça com fluxos generosos da descarga, até que fiquei completamente submerso nela. Então, a substância se solidificou, e no mesmo momento ela se tornou como um casulo, dentro do qual eu estava. Eu sou como uma borboleta, ou mais precisamente, uma lagarta em um casulo, pensei surpreso. Será que as memórias de um embrião seriam assim? Fiquei intrigado, flutuando na calorosa substância. Me sentia como uma criatura completamente diferente. A substância estava retirando algo de mim, pensei. Minha quitina se desintegrou em partículas, dando lugar a uma nova pele. Eu queria abrir os olhos para ver o que estava acontecendo, mas não conseguia. Perdi o controle sobre meu corpo dentro do casulo. Fiz o que pude, essas palavras eram tudo que passavam pela minha mente, e centenas de bolhas saíram da minha boca. Restava apenas esperar, enquanto o ninho, composto por muitos tubos que se estendiam pelas paredes com lodo verde grudado neles, mergulhou na escuridão. Depois de um tempo, a substância viscosa começou a se endurecer nos tubos, e pequenos pedaços começaram a cair sobre o casulo. Um pouco mais de tempo passou, e uma vibração percorreu o casulo, e uma rachadura profunda apareceu no meio dele. Uma pele roxo escuro surgiu, e patas cobertas com uma substância viscosa e transparente, semelhante a um muco, apareceram. Primeiro, apoiei em uma das patas e depois na outra, querendo sair do meu túmulo de evolução. Eu fiquei em cima dos restos da substância que forrava o fundo do meu ninho. Colunas de vapor emanavam de mim, e eu logo notei que estava mais maciço que antes. Agora eu não tenho mais garras, mas sim patas normais, e com elas posso pegar algo normalmente. Há mais dentes também, eles já são maiores que os anteriores e nem um pouco menos afiados. Eu me endireitei e soltei um grito baixo, mais gutural, como se estivesse limpando minha garganta. Chefe da equipe médica, você já determinou a causa da morte? O capitão perguntou, com as mãos no queixo, apreensivo. Sim,
Se olharmos a olho nu, disse o médico analisando seus relatórios, a causa da morte parece ter sido um golpe na garganta. Parece ter sido feito com uma pequena serra, continuou o homem, compartilhando as informações que intrigaram os outros ali reunidos. Mas acho que só vou ter certeza depois de um exame mais detalhado. Exame detalhado significa que precisamos fazer testes e uma autópsia, concluiu o capitão. O que você faria? E depois do silêncio que se seguiu, o médico ficou perplexo. Droga, o capitão praguejou interiormente, ainda bastante tenso. O capitão se virou, tentando esconder sua excitação, e perguntou, como estão as coisas com a busca? Todas as câmeras de vigilância a bordo foram verificadas, mas nada de especial foi encontrado. A informação foi fornecida por um homem alto de cabelos claros. O principal suspeito, um guarda da segurança, estava atualmente sendo interrogado. Você acha que ele é o criminoso? O capitão perguntou. O que fez imediatamente o chefe do sistema de segurança ficar tenso. Se nos basearmos nas informações que temos até agora, eu não acho que seja ele, disse o homem de cabelos loiros, mantendo a resposta ali. Nos avise assim que os resultados estiverem disponíveis, disse o capitão. Todos estavam assustados e estressados com a situação atual, e o capitão continuou a falar, imediatamente olhando para o assento vazio na mesa. Vocês todos sabem o que aconteceu recentemente no laboratório. Todos imediatamente se lembraram do horror que viram com seus próprios olhos, ainda horrorizados. O capitão continuou, já que dificilmente vocês esqueceriam de um corpo sem cabeça tão rapidamente. Ele os lembrou como um dos empregados mais promissores acabou em um cilindro, graças à líder do grupo de pesquisa. É isso que aguarda aqueles envolvidos na morte de uma nobre capital. O capitão estava mais sério que nunca, dizendo que se não queriam ser eletrocutados e deixados apenas o cérebro, era melhor agir. Nessa hora o rosto de todos já estava coberto por uma máscara de medo e horror. Posso dizer que um acidente aconteceu durante um experimento, expressou um homem de cabelos castanhos. Pense antes de dizer isso, chefe da navegação, disse o chefe da equipe médica, cruzando os braços. Como explicar o fato de que um soldado morreu? Frustrando o navegador. É por isso que você continua na capital do meio, concluiu o médico. E quanto a isso, exclamou animado um homem de óculos e cabelos de presença rara. Se levantando de sua cadeira, ele pergunta se não poderiam dizer que foi devido à má alimentação. Estamos afundando no abismo da lama, gritou alguém, levantando a voz pela sugestão impressionante. Se você quiser morrer, não me leve junto, tudo o que você sabe fazer é cozinhar arroz. Eles gritavam um com o outro, e uma briga entre os líderes imediatamente começou, sem se importarem com o capitão do navio, como se ele nem estivesse ali. Mas um deles não suportava mais e bateu sua mão sobre a mesa. Esses distúrbios apenas agravam ainda mais essa situação, exclamou o homem alto de olhos amarelos, e uma cicatriz cruzando a linha dos lábios. Todos pararam imediatamente onde estavam, perplexos com a repreensão. Capitão, o homem se virou para o careca no centro da mesa, e disse, estamos agora perto do planeta C08. Sim, tem algo de errado? Perguntou o capitão. C08 é a zona do espaço dos cães. Você quer fazer parecer que os filhotes estão causando problemas? Sugeriu o homem. O capitão pensou, tentando entender a situação. O homem continua, vamos fingir que fomos atacados pelos cães espaciais. Enquanto isso o homem com a cabeça careca, estava pensando. Os cães espaciais são um dos principais inimigos das megacorporações, já que vagam pelo cosmos e saqueiam tudo. Eles têm uma vasta experiência em batalhas entre frotas, e mesmo navios sob o comando de veteranos muitas vezes são danificados. A nave de pesquisa poderia ser outro alvo, e os danos seriam irreparáveis, e um acidente ainda poderia acontecer. Se informarmos que fomos atacados, pensou o capitão, a morte do chefe da equipe de pesquisa poderia ser abafada. Isso é uma possibilidade, finalmente ele disse em voz alta, aprovando a ideia de seu subordinado. Mas uma coisa deve ser levada em consideração, somos impotentes com nossas armas contra os cães espaciais. Tenho conexões com velhos amigos, o homem garantiu, surpreendendo os outros gestores. Não se preocupe com isso. Ele nunca deixou de surpreender o capitão, que pensou novamente, além de tudo, conexões com piratas. Mas e quanto ao dinheiro? Disse o capitão. No mínimo de 1 milhão de créditos, disse o homem, surpreendendo outros com o tamanho da quantia, o que fez o capitão ranger os dentes. Maldição, praguejou internamente. O outro explica que o Gênix Aragui é demais, até para os cães espaciais. Portanto, eles vão justificar o risco deles com um valor como aquele. Bem, está bem, o capitão finalmente proferiu seu veredito, essa era a única saída da situação. Façam isso, e se apressem para que seja o mais rápido possível. Vamos confiar no chefe do Departamento de Gerenciamento de Crises nesse assunto complicado. Isto encerra a reunião, declarou o capitão Totó. Mas imediatamente o chefe da equipe médica saltou da cadeira, levantando a mão. Mas o que fazer com o corpo? Ele finalmente perguntou depois de hesitar um pouco. Por enquanto, guarde ele,
Nós vamos entregá-lo aos piratas, então não deixe ninguém se aproximar do cadáver. Com todos os subordinados concordando. Eu estava em meu ninho, e eu como cresci. Esse indivíduo, adulto ou adolescente, é consideravelmente maior ao meu tamanho do berçário. Agora estava mais claro como é se sentir como um indivíduo, e é um sentimento indescritível. Agora posso rever meu plano de ações futuras. Antes, eu tinha que ficar na escuridão para sobreviver, mas agora caçar e sobreviver se tornaram uma coisa só. Um indivíduo alto, tão alto quanto um humano, com 2 pares de braços longos e musculosos, e um par menor no peito. O torso é largo e a pelvis é muito mais estreita, um pouco desproporcional. Mas isso não é o mais importante, as vértebras adquiriram apêndices que se parecem com um moicano ósseo, só que nas costas. Agora vamos finalmente nos decidir. Olhando para a janela do sistema e cruzando minhas pequenas patas no meu peito, me pergunto qual é o próximo objetivo? O seguinte texto estava escrito em uma fonte branca na janela do sistema. Raça não identificada, matéria cósmica hostil, MCH. Objetivo individual, sobreviver, evoluir. Habilidades especiais, sentido do predador, fusão, asas, casca de quitina, sobrevivência, ferrão paralisante, exoesqueleto aprimorado, sangue ácido. O processo de evolução foi concluído com sucesso. Eu imediatamente pensei ao estudar as informações, isso é um indicador de que me tornei um indivíduo. O amorfo tem um ramo de evolução de 6 etapas, das quais 5 levam à transformação. O filhote, o indivíduo adolescente, o jovem indivíduo, e o adulto, até que finalmente chega ao indivíduo ascensão, o último do tipo. E ao alcançar a última forma de evolução, o mistério da origem da raça é revelado no jogo. De onde eles vieram, quem são os amorfos e assim por diante, e talvez haja a possibilidade de que algo assim possa estar me esperando na vida real. Para alcançar uma forma completa de qualquer raça, é necessário fazer muito esforço, eu pensei. As formas finais só foram vistas por 20 pessoas, mas só eu vi a forma final do amorfo. Então um pensamento me atingiu imediatamente. Pensando nisso, uma curiosidade começou a se agitar novamente em minha cabeça. Eu corri o dedo pro canto, onde estava a inscrição que me interessou, e eu imediatamente fiquei intrigado. Se eu olhar para as minhas estatísticas, será que consigo fortalecer o meu corpo? E o texto na janela do sistema mudou para uma pergunta com agora várias opções de resposta. Você gostaria de ver a lista de tipos? Imediatamente apontei um dos dedos do indivíduo para a opção sim. Ok, como era de se esperar, eu tinha quase todas as condições para fortalecer o corpo. Mas as inscrições já haviam mudado. Havia 2 tipos disponíveis para mim, o tipo de fortalecimento da força física, a 6 de 10 condições. Esses indicadores surgiram graças à transformação que fortaleceu o exoesqueleto e o sangue ácido. O tipo de um amorfo se assemelha à especialização da raça, mas tem um propósito ligeiramente diferente. Ele só é ativado quando condições específicas são atendidas e é diretamente relacionado às habilidades. Mas de onde vem o meio ponto? Fiquei intrigado ao ver esse número, tentando recordar mentalmente as refeições que fiz, como aranhas, baratas, e um gato. Não parecia ter nada adequado para cumprir as condições de superpoder, e eu também tinha absorvido completamente tudo o que pude, mas nada realmente surgia em minha mente. De repente eu entendi. Eu tinha provado a carne de Eugênie Kizaragi. Eu imediatamente me lembrei da mulher com um olhar frio e penetrante. Minhas suposições estavam corretas, e ela tinha mesmo habilidades psíquicas. Eu tenho que obter definitivamente esse poder. Era a hora de encontrar o cadáver. Eu me apressei imediatamente para o local que procurava, escalando os canos. Não foi difícil remover a grade de ventilação, mas passar por eles agora era incômodo, já que os bloqueios de ventilação agora eram terrivelmente inconvenientes. E isso é péssimo. De repente, senti um odor sutil, algo familiar para mim. Na verdade, reconheci imediatamente o cheiro do que estava sentindo, o cheiro cadavérico. Um pensamento passou pela minha cabeça, e eu segui seu rastro, pairando sobre a sala de onde vinha o aroma maravilhoso. Olhei através da grade de ventilação e lá estava ele. Assim que abri minha boca, a saliva começou a escorrer imediatamente. Parece que não comi por muito tempo, e agora eles estão me atraindo com uma iguaria. Eu também podia ouvir uma música, abafada nos fones de ouvido do cara. Em uma das caixas havia uma espécie de cartão de identificação, ou apenas uma assinatura, que servia para determinar quem estava mergulhado em seu sono mais longo. Eugênie Kizaragi, lia-se uma das inscrições, que acima exibia uma tela com uma íris e uma pupila ampliada. Apenas um funcionário estava na sala, sentado em sua mesa. No centro da sala, o funcionário ainda ouvia a música em seus fones de ouvido, incapaz de ouvir qualquer barulho que eu fizesse. De repente, um cheiro se intensificou, chamando a atenção do rapaz. Ele ficou confuso, e retirando os fones de ouvido, se aproximou do local das caixas, de onde o fedor parecia vir. A visão que se mostrou diante de seus olhos o aterrorizou e o deixou paralisado, enquanto estava diante da cena chocante.
Ele olhou para o chão, onde tinha um buraco queimado, e do qual emanava um odor muito desagradável. Nas bordas estava uma substância viscosa verde, que escorria lentamente sob o teto. Eu observava a situação como um predador que encurralou sua presa. Ácido, de onde? O supervisor ficou surpreso, começando a suar assustado. Depois de um momento, ele percebeu que precisava chamar a segurança, mas eu não lhe dei essa chance. Eu imediatamente avancei sobre ele, e assim que ele teve tempo de se surpreender, meu ferrão perfurou sua cabeça, e o corpo caiu imediatamente no chão, sobre uma poça do líquido vermelho escuro que se espalhava. Eu abri a caixa, e vi os pés abertos do corpo que eu precisava. E com um movimento da minha pata com garras, arranquei o lençol, branco como a neve. Aqui estava o corpo de Eugênie, combinando com a cor do lençol. Havia algo preso ao pescoço dela, algo que fixava o corpo à sua cabeça. Ela não mudou nem depois da morte, pensei em minha mente. Eu me apressei com minha caça, a pegando com minha pata. Isso era estranho. Pensei que mesmo depois de ter feito isso, eu não me sentia culpado. Aparentemente a faixa no pescoço era apenas para esconder o ferimento que eu causei. Dizem que quando o seu meio muda, você também é mudado. Essa reflexão filosófica me atingiu enquanto eu olhava para ela, afinal, eu também mudei quando me tornei um amorfo. Ou então será que esse monstro assassino sempre esteve presente dentro de mim? Não adiantava pensar muito, não ia resolver nada. O sabor da fome preencheu minha boca, e eu não podia mais esperar para provar a minha caça. É a hora de comer. Primeiro pela cabeça e depois o corpo, aproveitando cada pedaço da minha refeição. Para sobreviver, a morte é inevitável. Ela será meu nutriente, e essa é a provisão que a natureza me deu. De repente eu senti algo em meus dentes, algo redondo e metálico, definitivamente algo que não era normal. Eu abri minha boca sem entender, e um pequeno dispositivo azul brilhante estava na minha língua. Isso veio do coração? Eu peguei o dispositivo na minha pata e decidi examiná-lo, mas não fazia ideia para que ele servia. Talvez ela só tivesse problemas de coração, então, eu o apertei, quebrando o dispositivo. De repente, a janela do sistema apareceu, me assustando. Na tela o texto dizia: percepção extrasensorial. Aquisição bem-sucedida de dados genéticos. Sequestro da percepção extrasensorial, entre as propriedades biológicas do homem. Aplicar percepção extrasensorial, o que é isso? Fiquei perplexo quando recebi essas novas informações. O amorfo pode usar poderes psicodélicos sem habilidades sobrenaturais. Então logo pressionei o botão de sim para obter a característica. De repente, a partir da camada alongada da minha cabeça, muitos tentáculos de um tom de vinho irromperam. Então é assim que o amorfo realmente se parece, pensei, sentindo minha nova aquisição com minhas pequenas patas. Interessante, o sentido do predador já está sempre ativado, pensei de repente, mas essa segunda habilidade talvez pudesse ser útil em combinação com outras habilidades. Quando terminei com a Kisaragi, eu peguei o corpo do homem pela mão e coloquei a sua palma em uma das telas de digitais nas caixas. Ainda dá para fazer um lanche em segurança. Os guardas não têm um gosto muito delicado, talvez porque têm muitos músculos. Parece que estou mastigando algo borrachudo, pensei, saboreando minhas vítimas. Mas fui distraído por uma premonição, e imediatamente, parei de comer e virei na direção de onde sentia a sensação ruim. A mudança de turno dos guardas, isso me veio à mente. Então é para isso que servia a nova habilidade. Sobre os guardas, um ajudava a equipar o outro, e o terceiro ficava com a arma pronta e observava bem, ou simplesmente estava esperando por eles. Quando será que vai ser a hora da mudança de funcionários? Olhei imediatamente para o corpo do médico encostado em uma parede, sentado. Como estamos em um navio espacial, é claro que agora eles vão ter certeza que algum monstro também está aqui. Imaginei que muitas pessoas ficarão perplexas pelo medo e pela dura realidade. Mas ainda não sou forte o suficiente para iniciar uma guerra final com os membros da nave. Além disso, preciso de algo que possa ganhar tempo até ficar mais forte. De repente, eu percebi, mudando o rumo de meus pensamentos sobre a minha situação. Bem, eu estava no necrotério, pensei, piscando para o buraco no chão de onde ainda sai um aroma fétido de conservantes e produtos químicos para o tratamento do corpo. Então uma ideia me ocorreu de repente, uma ideia tentadora. Eu pensei em intimidar a tripulação da nave, e enquanto eles estão passando pela crise eles voltarão para sua base. A Mega Corporation não tem uma capital oficial, mas há um lugar que pode ser chamado de centro, e esse lugar é a Terra, a sede e o centro da atual Mega Corporation.